E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou explicar para vocês o que é ADI, como interpretar e por que que ela é importante para você nos simulados da EADUCA. Bom, vamos começar então. A ADI é a Análise de Desempenho Individual. O que que é isso? É basicamente um relatório que todo mundo que faz um simulado da EADUCA tem. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é basicamente você identificar suas fortalezas e fraquezas antes que você comece seus estudos ou na hora de você refinar seus estudos, né? Então você efetivamente iterar, melhorar os seus processos de estudos, sabendo o que que você precisa estudar mais e o que você não deve estudar tanto, né? Então, como é que funciona? Bom, eu vou apresentar aqui a tela para vocês de o que é efetivamente a ADI, tá bom? Bom, basicamente, esse daqui é o resultado de um simulado, tá? Então, vamos dizer assim, se você já fez algum simulado da Educa ou está para fazer, como é que funciona? Basicamente, a gente te envia em PDF, tá? As questões que são do simulado, que a gente elabora ali, que a gente compila, de questões de anos anteriores. E você, depois de fazer o simulado lá em 4 horas, numa data, num dia que a gente especifica, basicamente, você responde as suas questões ali, né, no Google Forms. Então, basicamente, depois de você fazer todo o simulado ali, que você imprimiu, que você fez da maneira como você preferiu ali, você basicamente só passa o gabarito num Google Forms e aí a gente vai analisar as respostas. Então, basicamente, preencher A, B, C, E, enfim, das 80 questões, tá? Ok. Então, aqui, ó, é a nossa capa do relatório, tá? Como ele foi dia 31 de outubro, a gente fez um especial de Halloween aí, mas ele é o simulado da primeira fase do ano passado, de 2020, tá? Bom, primeiro aqui, então. Esse daqui é o simulado da Nicole, tá? A Nicole foi nossa aluna aqui, aprovada na Poli. Novamente, parabéns, Nicole, se você estiver assistindo esse vídeo. E, então, bom, primeiro aqui, o que que é? Essa daqui já é a ADI, tá? Vou explicar mais a fundo como é que ela funciona um pouco mais para baixo. Mas o que que ela tem basicamente? O seu nome, o e-mail que você cadastrou ali para fazer o simulado, a sua área de atuação, né? Então, assim, exatas, humanas ou biológicas, a sua classificação em relação às demais, no caso a Nicole foi a primeira, e a pontuação dela, que foi 54 pontos de 80, tá? Então aqui já tem um ponto muito bom, tá? O que que é? Basicamente a correção automatizada para você, né? Então, assim, em vez de você pegar e ficar checando ali qual você acertou, qual você errou, né? Ficar vendo o gabarito, batendo uma por uma, não. Aqui já sai automático, tá? Então, aqui as verdinhas são as que você acertou e as vermelhinhas são as que você errou. Então, no caso, a Nicole tem 54 verdinhas aqui no total e 26 vermelhinhas, né? Que somam 80 no total. E o bom é que você já bate aqui o olho e já vê qual que é o gabarito da questão que você errou. Então, assim, acho que esse é um dos principais pontos, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo simulado e corrige e só vê ali, pô, tirei 54 de 80. Isso, sinceramente, não quer dizer muita coisa. Ele indica mais ou menos como é que você está indo em relação à prova, ok, é válido, mas se você não corrige, você está jogando seu tempo no lixo. Você perdeu 4 horas. Por quê? Porque, se, por exemplo, se cair a questão 18, exatamente a questão 18 na sua prova, né, de transferência efetiva, e você não corrigiu ela, você vai errar de novo. O que mudou se você não estudou, se você não corrigiu, que vai fazer você acertar? Não tem o que, entendeu? Então, tão importante quanto fazer o simulado é corrigir, porque se você só fizer o simulado, você jogou 4 horas do seu tempo no lixo. Porque se cair de novo, você vai errar, então você não aprendeu nada. Vai ser só um parâmetro para falar, tô indo bem ou tô indo mal, mas tipo assim, o intuito não é esse, o intuito é você melhorar sempre. Ok. Então, já o primeiro ponto aqui da ADI, né, análise de desempenho individual, é que você tem o gabarito lado a lado das questões e já tem a sua pontuação automática, tá? Bom, qual que é o segundo ponto agora? Aqui, ó, informações gerais, tá? Então, basicamente, o número de aplicantes do simulado de 31 de outubro foi 9 pessoas, tá? E aqui a gente tem as pontuações por aplicante, tá?
Então aqui a gente vê, ó, quantas pessoas tiraram 25, 29, 46, 52 e 54. Então, no caso da Nicole, ela ficou empatada em primeira com outra pessoa que também tirou 54. Então, isso daqui não é necessariamente, pô, eu tô indo bem, com certeza vou ser aprovado. Não, porque pode ser que uma pessoa que esteja concorrendo à mesma vaga que você não esteja prestando o mesmo curso que você. Então, por exemplo, a Nicole estava prestando poli, pode ser que a pessoa que tirou 54 estava prestando ciência da computação. Então, assim, não está nem concorrendo com a mesma pessoa. Mas daqui é para você ter uma noção de como que está indo seu desempenho em relação ao geral, assim, né? Então, por exemplo, 24 foi abaixo. Ok, agora o desempenho geral de exatas, tá? Então, a média de pontos foi 43, a mediana 51 e o desvio padrão foi 12, tá? O seu desempenho não vai ter porque isso daqui é uma análise populacional, né? Uma análise estatística que junta vários dados. Então, isso daqui, novamente, é para você ter uma noção de como que você está indo em relação aos outros. Então, por exemplo, a média foi 43. Então, pô, se você tirou 29 ou 25, você não foi muito bem. Ok. Agora, o desempenho por matéria, tá? Então, aqui a gente também divide qual matéria que você está indo melhor das que caíram no simulado. Então, por exemplo, em exatas cai português, inglês, cálculo e física. No edital tá matemática, tá, mas na prática cai quase só cálculo. Ok. Então aqui, ó, a gente pode ver. A Nicole foi melhor que a média em todos, tá? Isso é um bom indicativo. Então, por exemplo, o português ela foi muito melhor que a média. Inglês ela foi bem parecida com a média. Cálculo ela foi bem melhor que a média. E física, apesar de ter sido baixa a média de física, né? Ela também não foi muito acima da média, não. Ok. E aqui, ó, a gente tem uma visualização mais gráfica do desempenho relativo da pessoa, né? Então, o geral, que é o azul, sim, então sempre vai estar representado em azul, né? O geral, e o seu desempenho, né? Que vai estar representado em amarelinho. Então, a gente pode ver que a Nicole realmente foi melhor em todos. E aqui, ó, a gente pode ver bem claramente que cálculo e português foi a maior sobra dela, vamos dizer assim, né? Então, aqui seria o 100%, então, é, ela ainda ficou um pouco longe do 100%, mas, né? Ninguém vai gabaritar a prova. Bom, aqui esse gráfico aqui é bem legal também. É o desempenho radar que a gente chama, tá? Então, como é que ele funciona? Basicamente, a gente vê aqui, ó, a origem, que é o ponto aqui que cruza os dois eixos, é 0%. Essa primeira linha aqui é 25%. A segunda é 50%, a terceira é 75% e a quarta é 100%. O que isso quer dizer? Se o pontinho aqui tiver encostado aqui, quer dizer que a pessoa tirou 100% em inglês. Se tiver encostado aqui, quer dizer que ela tirou 0% em inglês. Então, o que a gente consegue tirar desse gráfico, basicamente? A gente consegue ver que a Nicole foi muito bem em inglês, ok? E ela foi melhor que em todas as outras matérias, tá? Então, isso a gente pode até comprovar aqui que ela tirou 83%, tá? Bom, agora eu vou explicar para vocês o desempenho radar, tá? Então, acho que quem já jogou Winning Eleven aí das antigas lembra aqui que é isso, tá? É basicamente que ele mostra como que está seu desempenho em relação a cada matéria. Então, por exemplo, a gente vê aqui claramente, graficamente, né, que física é o que a Nicole mais deixou a desejar em relação às outras matérias. Então, é o pior desempenho dela dentre as matérias. Não significa necessariamente que foi ruim, mas foi pior que os outros. Como é que a gente interpreta isso aqui, tá? Se você encostar aqui, quer dizer que você acertou 100%. Aqui também 100%, aqui 100%, aqui 100%. Então, se você atinge, né, vamos dizer assim, o ponto chega aqui na extremidade, você acertou 100%. Então, quanto mais próximo da extremidade, né, quanto maior tiver o seu losango, maior vai ser o seu desempenho, melhor vai ser ele, tá? E se você acertou algo próximo dessa faixinha aqui, é 75%. Você acertou algo próximo dessa segunda faixinha aqui, é algo próximo de 50%. Se você acertou algo próximo desse círculo aqui, vai ser 25%. E se você está na origem aqui, né, que é o cruzamento dos dois eixos, é 0%. Então você não acertou nada, ok? Então, por exemplo, aqui a Nicole, ela tirou um pouco mais que 75% em português, um pouco mais de 75% em inglês, um pouco menos de 75% em cálculo e um pouco menos, ó, de 50%
Em física, então, a gente vai comparar aqui, ó, um pouco menos de 50 em física, um pouco a menos de 75 em cálculo, um pouco a mais de 75 em português e inglês. Então, é basicamente assim que a gente interpreta o gráfico de radar aqui, tá bom? Então, é basicamente você bater o olho e já falar, pô, física é o que eu tenho que melhorar. Física é onde tem a minha maior margem de melhora. Ok. Então aqui, agora a gente vai chegar na parte mais interessante do ADI, tá? Que é o desempenho por tópico. Então, assim, além de você saber agora, pô, que eu preciso estudar mais física, o que que eu preciso estudar mais de física? O que que eu estou errando mais? Então, pô, se você fosse fazer do método tradicional, você ia pegar, tentar e meio que corrigir todas as questões aqui, mas no final das contas, você nem lembra qual tópico que você estava com mais dificuldade. Então, na hora de estudar, você muito provavelmente vai começar estudando os tópicos que você for ler ali no edital e não necessariamente a maneira mais inteligente de estudar. Por quê? O principal ponto aqui é você identificar suas fortalezas e suas fraquezas. Se você não souber isso, você não vai conseguir passar na prova, tá? Esse é um fato. Você tem que entender o que que você precisa estudar, o que que você precisa melhorar sempre, entendeu? Então, por isso que, como eu disse, o simulado, ele é tanto para você melhorar, quanto para você se identificar onde que você está, né? O que que eu preciso, quantos pontos eu preciso tirar, né? Qual que foi a minha nota de corte, mais ou menos, nos últimos anos? E a partir disso, você se baseia e vê o que que você precisa estudar mais para conseguir melhor, aumentar o seu desempenho, né? Outro ponto. A ADI também é muito importante para quem vai começar a estudar. Então, pô, não comecei a estudar, estou perdido, não sei o que fazer. O que que é a primeira coisa que a gente sugere? Faça um simulado. Por quê? Se você fizer o simulado de diagnóstico, você vai entender como é que é a prova primeiro, né? Pô, qual que é o estilo, mais ou menos como é que cai, e não começar a estudar os tópicos que estão no edital. Porque, por exemplo, se você pegar português, no edital de transferência, provavelmente ele vai estar ali 12 tópicos, tá? Se você começar a estudar pela ordem, talvez você estude tópicos que, primeiro, nem caiam muito, e segundo, às vezes você já sabe aquele tópico e você nem sabe que sabe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, né? Então, da Nicole. Aqui, ó, a gente teve basicamente 4 tópicos em português. Por quê? Como eu disse, tem 12 lá no edital, mas na prática não caem todos. Por exemplo, interpretação cai muito mais. Então, interpretação às vezes é 50% da prova, tá? Então, aqui, ó, coesão e coerência. A Nicole acertou 100%, enquanto a média foi 44%. Ou seja, a Nicole está mandando muito bem em coesão e coerência. Às vezes não é um tópico que você consegue estudar isolado, né? Porque português é uma matéria muito de intersecção, né? Interdisciplinar. Entre os próprios tópicos, na verdade. É, intertópicos, talvez, não sei. Mas, enfim, ela conseguiu ir muito bem aqui em coesão e coerência. Então, pô, na hora que ela estiver estudando, ela não vai aprofundar nesse tópico, entendeu? Então, por exemplo, ó, norma ortográfica. Pô, a Nicole gabaritou também. Então, ela mandou bem. Então, ela não vai precisar perder muito tempo dela estudando português e muito menos norma ortográfica, entendeu? Onde que está a maior melhora para ela aqui, a maior margem para melhora? Está em pronomes. Pô, ela acertou 50% apenas, né? A média foi baixa também? Foi. Mas, se ela fosse começar a estudar algum tópico em português, o que que eu recomendaria? Nicole, primeiro estuda pronomes, tá? É o que você está mandando pior por hora. Pode ser que seu desempenho varie entre um simulado e outro, é claro, é natural, não vai ser sempre 100% em norma ortográfica, mas a chance maior dela melhorar é em pronomes, ok? Então, assim, interpretação é um caso meio exceção, né? Porque você não estuda em interpretação em si, você treina, mas assim, vale muito mais a pena ela estudar pronomes, que ela tem uma margem para melhorar, do que interpretação. Tudo bem, às vezes você pode até bater, pô, mas às vezes interpretação tem mais questões. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, a sua margem para melhora está em pronomes, tá? Então, comece a estudar por pronomes. Outro ponto aqui agora, inglês. Inglês, a gente divide basicamente em 3 grandes tópicos, tá? Grammar, Interpretation e Vocabulary, tá? Qual que é a grande sacada de inglês? Na prática, são pouquíssimas provas que cobram, tipo, grammar ou vocabulary isoladamente. Pouquíssimas mesmo. Então, assim, 90% das provas vai ser só interpretation.
E como é que você pode melhorar inglês? Primeiro, assim como português, interpretação você consegue melhorar treinando. Você tem que fazer mais provas, tem que fazer mais exercício. É assim que você melhora. Mas, para provas de inglês em específico, tem a técnica de skimming, tá? Então, se você ainda não viu o vídeo de skimming lá no canal do YouTube, recomendo muito. O professor Marcelo explica bem como é que funciona essa técnica, não vou tentar abordar aqui, mas é basicamente como é que você começa e como é que você termina uma questão de inglês de uma maneira mais rápida. Então, pô, às vezes você manja bem inglês e acerta as questões, ok, mas se você puder acertar mais rápido do que você já faz naturalmente? É uma escolha, não é? É um bom método que você consegue efetivamente ter um raciocínio claro de como começar a questão de inglês. Então, por exemplo, eu particularmente, quando eu fazia a questão de inglês, eu via, pô, vou ler aqui e tentar fazer o texto, sabe? Tipo, não tinha um método, algum passo a passo que eu seguia. E, pô, o skimming é a chave. É ele que melhora isso tudo. Então, depois deem uma olhada nessa aula, que é sensacional. Ok. Agora vamos aqui, basicamente cálculo e física. Então, bom, vamos comparar os resultados da Nicole de novo. Então, aqui, ó, derivada. Derivada, a Nicole mandou melhor que a média. Função, mandou melhor que a média. Integral, não. E limite, mandou melhor que a média. Pô, ok. Então, qual que é o ponto mais crítico, vamos dizer assim? Integral. Porque além dela ter mandado pior, ela mandou pior que a média. Pô, mandar pior que a média quer dizer que você é ruim? Não, nada a ver. Não é necessariamente isso. Mas, às vezes pô, às vezes as pessoas estão acertando questões aqui, então às vezes não é tão difícil quanto você pensa e você consegue melhorar aquilo. Então você tem uma margem para melhora. Então aqui, ó, a Nicole tem 50% de margem para melhorar, enquanto em derivada ela tem 60% e ela já manda melhor que a média. Então, pô, Nicole, o que eu recomendo você estudar primeiro? Integral, né? Foca em integral, que é daqui que está sendo a sua principal fraqueza. Você pode estudar limite e função também? Claro, mas primeiro, veja o que mais cai na prova. Se aquele tópico cair bastante na prova, você estuda ele. Mas se você já estiver mandando bem nele, pô, comece pelas suas fraquezas. Você tem que meio que ir se blindando, assim. Você tem que... Não pode ter muita surpresa na prova. Você tem que saber mais ou menos como a questão vai cair e o que vai cair. E se você se preparar para as questões mais difíceis e para suas fraquezas, não vai ter segredo. Você vai passar na prova, é uma realidade, entendeu? Você tem que estudar muito, identificar suas fraquezas, melhorar isso e você vai dar bom. Não tem como não dar bom, tá? Ok, agora vamos para física. Física foi o pior desempenho da Nicole no geral. Então, como é que foi aqui, ó? Então, cinemática. Ela tirou 40%, a média aqui foi 31%. Aí tirou 50, 46, 60, 42 e 25, 44. Pô, vamos lá, né? Fazer aquela brincadeira da Dora. Qual vocês acham que é a matéria que a Nicole deve dar primeiro dentre os tópicos de física? 5 segundos. Bom, claramente trabalho e energia. Por quê? Porque, primeiro, ela tem 75% de margem para melhorar esse tipo de questão e ela foi abaixo da média ainda. Então, assim, com certeza ela consegue melhorar isso. Então, com a análise de desempenho, ele te dá esse insight, né, essa sacada do que você precisa estudar primeiro. Então, muitas vezes, voltando lá, pô, corrigi tudo aqui, né, fiz lá, tirei 54. Pô, mas que tipo de questão você errou? Você vai corrigir todas elas? Pô, beleza. Se você errou uma de função e errou 5 de integral, pô, não vale mais a pena você estudar integral primeiro? Então, esse tipo de informação que você consegue tirar desse relatório aqui, tá? Então, ok. É, segunda matéria que ela deveria estudar seria aqui, ó, cinemática, e depois as outras aqui, dinâmica e rotações. Que aqui, ó, a gente pode ver física no geral dela tem muito ponto para melhora, tá? Então, como a gente viu lá no desempenho aqui radar, ó, ela ficou abaixo de 50%. Ela tirou quanto? 41% de física. Opa, 41 não, desculpa, 45 aqui, né? Então aqui, ó, ela tem uma margem de 55% para melhorar. Então ela tem mais de 11 questões para acertar, tá? Então provavelmente ela tem 12 questões ainda para acertar de física. Em compensação, aqui em inglês, ela tirou 80% de 12 questões. Ela tirou mais ou menos umas 10 questões, 10 de 12. Então aqui vamos dizer assim, aqui ela tem
2 questões a mais para acertar, então, pô, se ela gabaritar inglês, ela vai acertar 2 questões a mais, enquanto que em física ela tem chance de acertar mais 12 questões. Então, assim, é muita margem para melhora. Então, é muito melhor você estudar física do que inglês se você teve um desempenho parecido com o da Nicole. Se o seu foi invertido, pô, estuda inglês, entendeu? Então, é esse tipo de informação que você consegue tirar da ADI, né, que é a análise de desempenho individual. Bom, e o último ponto aqui é basicamente a sua comparação por tópico também. Então, aquela análise gráfica que a gente fez aqui para o desempenho por matéria, agora a gente destrincha ele em tópicos também. Então, aqui, ó, coesão e coerência, interpretação, norma ortográfica, pronome, interpretation, enfim, no geral aqui. Então, por exemplo, ó, como a Nicole foi a primeira, naturalmente, ela fica acima da média em quase tudo, né? Então, você pode ver aqui, ó, amarelinho, ó, bateu aqui na barrinha final, é 100%. Então, ó, ela mandou melhor que a média em tudo em português, como a gente tinha visto. Inglês também. Cálculo, ó, ela ficou abaixo da média integral, como a gente tinha analisado. E física, ó, física, se a gente comparar até com os próprios outros aqui, ó, quase nenhuma, só rotações que ela passou de 50%. Então, aqui, ó, ela tem muita margem para melhor. Então, aqui que ela tem que estudar. Então, pô, que a gente faz com isso daqui? Bom, beleza, você recebeu o seu relatório, que você tem que fazer? Dá uma olhada, dá uma analisada profunda aí com essa interpretação e fala, pô, minha margem para melhora está em física, vou começar por física, especificamente por rotações. Opa, trabalhei energia. Claro, isso daqui é a teoria. Na prática, às vezes, por exemplo, pô, vou falar para Nicole está integral, mas se você entende um pouco de cálculo, né, você sabe que integral é o último tópico. Aqui está em ordem alfabética, né, mas basicamente vem função, limite, derivado, depois integral. Então, é o nível mais difícil de cálculo. Então, às vezes, pô, às vezes eu preciso entender um pouco mais de função e limite, e aí eu aprendo um pouco mais de derivada para depois ir para integral. Pode ser que esse seja o caminho também, tá? Mas, novamente, se ela já tem a base para fazer exercício de integral, o que eu recomendo? Nicole, comece por integral. Se você ainda não tem a base para fazer integral e precisa começar por derivada, pô, comece por derivada. Por quê? Função e limite você já tirou 100%, entendeu? Então, é basicamente assim que você analisa a sua ADI, tá? Que você vai receber depois de fazer o simulado da EADUCA. Então, vou interromper aqui. Então, pessoal, basicamente, para que serve a ADI? Vamos recapitular. Você faz o simulado, você envia suas respostas lá no Google Forms, você vai receber depois essa análise de desempenho individual, você vai interpretar ela, suas fraquezas e suas fortalezas e falar, pô, eu preciso melhorar minhas fraquezas. Eu não quero ter essa surpresa negativa na prova de não saber fazer essa questão. E outra, eu tenho que corrigir essas questões. Não basta só eu ver, pô, preciso melhorar em rotações. Não, tem que efetivamente fazer um plano de ação. O que eu vou fazer a partir dessa informação que eu tenho? Vou estudar rotações, vou pegar uma lista de exercícios só de rotações, vou estudar tópicos mais aprofundados de rotações, porque é aquilo, quanto mais você faz, menos surpresas você tem, menos nervoso você fica na prova e muito maior a sua chance de ser aprovado. Então, esse exemplo aqui foi basicamente de exatas, tá? Mas claramente ele se aplica para qualquer área, então a gente também faz de humanas, de biológicas, com a mesma profundidade, tá? E, bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido muito bem. Se não entendeu algum tópico ali, algum gráfico, alguma informação, comenta aqui, me manda mensagem. Vocês sabem que todos os canais da Educa aí estão abertos e sintam-se à vontade, tá bom? Muito obrigado.